Agora vai. Foi isso? Foi? Boa noite, gente. Paz de Cristo. Vocês estão bem? Glória a Deus. Deus é bom. Deixa eu achar esse trem. Pronto. Ô Jesus, me ajuda. Pronto, foi. Agora foi. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Nós tivemos um momento muito agradável essa manhã. Quem esteve aqui na semana EBD, levanta a sua mão. Glória a Deus. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Eu quero agradecer enormemente essa riquíssima oportunidade de estar aqui. Pastor Jarmuth, pastora Débora, vocês são uma bênção. Fui muito bem recebido por todos vocês e, sem dúvida nenhuma, saio daqui de Curitiba com lembranças especiais, com momentos muito agradáveis. Está aqui também comigo, faz assim, o Melo e a Lu, levanta aqui a mão, esse casal curitibano, casal muito querido de empresários do ramo da educação, amigos muito queridos também estão aqui para nós, para mim é um prazer vê-los aqui também. Que Deus abençoe vocês. Queridos, quem está feliz com Jesus aí? Levanta a mão. Eu já vi que não estou sozinho, vi que tem um pessoal, um cearense para lá de cá, tem um povo do Nordeste ali. Aê, que bom, Deus abençoe vocês. Mais nordestinos na casa aqui hoje? Mais alguém, filho de nordestino? Tem uma mão abençoada lá atrás, ali outras. O pastor é do Rio Grande do Norte, né? De Natal, muito bom, Deus é bom. Quero mais uma vez externar a minha gratidão e alegria de poder estar aqui com os irmãos. E aqui em Curitiba o pessoal gosta de fazer um piano também na hora da palavra ou não? Então tá bom. Te convidar a se colocar de pé, queria te convidar a orar junto comigo nessa noite. Mas que igreja linda, parabéns pela igreja, parabéns por todo esse ambiente. Falei nessa manhã, deixa eu repetir à noite, dizem por aí que a igreja reflete os seus pastores, então se essa igreja é linda, pastor Jarmuth, pastora Débora também são lindos. Parabéns por tudo isso que vocês estão vivendo aqui, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Te louvamos, Te agradecemos, queremos exaltar o Teu santo nome, queremos, Senhor meu Deus, Te pedir, fica conosco, fale aos nossos corações, meu Deus, e que a partir de hoje, uma história nova, algo do céu, diferente, marcante, possa permanecer em nossas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Abençoe o teu povo, a tua igreja na cidade de Curitiba, eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento? Abre comigo a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, Josué 14, verso 6. Josué, capítulo 14, verso 6. Quem achou, diga graças a Deus. Josué 14, 6 diz, leremos até o verso 8, e diz assim: e chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Verso 7, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Verso 8 diz: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Até aí mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ficar neste texto.
Normalmente, quando você conhece alguém, não sei se você já teve a oportunidade de ser convidado a um evento, a uma festa de casamento, ou em algum local específico onde você precisou dividir uma mesa, talvez com pessoas que vocês acabaram de conhecer. Talvez você já teve a oportunidade de fazer uma viagem de avião, talvez de ônibus, e você dividiu por algumas horas ali aquele espaço e conheceu alguém, e alguém ali se apresenta e você desenvolve a conversa. Talvez alguém em algum desses eventos se aproxima de você e fala: esse aqui é o meu amigo. Como o pastor Jarmuth bem aqui já me introduziu, esse aqui é um querido amigo, é o Braz, ele é médico, ele trabalha com isso, ele faz isso. Note, quando nós conhecemos alguém, muitas vezes há uma necessidade de informação além do nome da pessoa que é introduzida a você. Faz sentido isso? Quando você conhece alguém, você quer saber se gera uma curiosidade num ambiente de mesa, de confraternização e conversa. Normalmente nós temos essa necessidade de saber um pouco mais sobre as pessoas que nós conhecemos. O que é que você faz? Você tem família? De onde você é? Quais são as suas afinidades? Que time de futebol você gosta? E ali nós vamos buscando elementos para nos, digamos, contextualizar naquele conceito, naquela pessoa. O fato é que quando nós conhecemos alguém, muitas vezes apenas o nome não basta. Isso se dá porque, na verdade, as nossas principais características, na verdade, são as histórias que nós carregamos, as nossas histórias contadas. A nossa memória, basicamente, se divide em dois tipos. Quantos tipos? A nossa memória ela é dividida em uma memória explícita. Essa memória explícita, nós conseguimos abstrair dela, tomar dela toda e qualquer informação que esteja ali ao nosso acesso. Na memória explícita, nós lembramos de números, cores, detalhes, informações. É um tipo de memória que nós temos acesso a qualquer momento. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Já a memória implícita, nós temos uma memória explícita e uma memória implícita. Essa memória implícita não tem texto, não tem imagens, não tem fotografia, não tem vídeo, não tem informações visuais. Essa memória implícita, ela traz consigo um outro tipo de sentimento. Sabe quando aquele louvor daquela época toca e aquilo traz em você certos sentimentos? Sabe aquela comida, a avó, que quando ela faz, você vai em algum lugar, e aquele tipo de refeição traz a você certas lembranças. Sim ou não, gente? Muitas vezes nós somos estimulados por algumas informações que nos evocam certos sentimentos. Muitas vezes esses sentimentos são positivos ou são negativos. O fato é que, deixe-me fazer essa diferenciação, nós temos esses tipos e conjuntos de memórias, mas nós também possuímos uma, digamos, lembrança. E essa lembrança, na verdade, ela é estabelecida pela narrativa, pela forma como nós contamos a nossa própria história. A forma como nós nos lembramos da nossa própria história, e a forma de ser contada essa história, exerce uma profunda influência no nosso estado pessoal de ser, exerce uma profunda influência na qualidade das nossas emoções. A forma como nós declaramos e contamos a nossa própria história vai gerar uma influência profunda em quem nós somos. Olhe para 2, 3 pessoas e diga: a partir de hoje, você vai sair daqui com um presente. Isso é coisa de nordestino falar com quem está do lado. Me perguntaram assim para mim: você quer falar com o microfone de bastão ou headset? Eu disse: se você amarrar as minhas mãos, eu não consigo falar. O cearense, ele fala com a boca, com as mãos, com os gestos.
Eu quero dizer para você que a partir de hoje Deus vai te dar uma história nova. Eu quero dizer que a partir de hoje a forma como você vai enxergar a sua existência está prestes a mudar. Um certo jornalista se aproxima de um senhor japonês sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. E a pergunta do jornalista foi: como é a sensação de sobreviver a uma guerra? Como foi sobreviver a uma guerra? Vendo bombas explodirem, cidades sendo destruídas e todas as histórias sendo contadas a partir dessa perspectiva. Aquele jornalista olha nos olhos daquele senhor japonês e pergunta como foi para ele vivenciar uma derrota. Aquele senhor olha para o jornalista ocidental e olha nos olhos dele e diz: observe ao seu redor. Nós somos referência em tecnologia, nós somos referência em qualidade de vida, nós somos referência em ensino. Ei, quem disse que nós perdemos a guerra? Eu quero falar com algumas pessoas aqui hoje, que nessa noite, talvez, ao longo da sua história, algumas bombas explodiram, algumas catástrofes aconteceram, algumas tragédias se manifestaram, talvez, na tua casa, no teu casamento, na tua empresa, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, olhando nos teus olhos: quem disse que você perdeu a guerra? Quem disse que isso te destruiu? Quem disse que isso foi capaz de te paralisar? Se você está aqui hoje é porque há esperança. Se há esperança, há vida. Se há vida, há um mundo de possibilidades. Tudo é a forma como você conta a sua própria história. A nossa linguagem, a nossa narrativa, como eu disse, exerce uma profunda influência no nosso bem-estar, nas nossas emoções, na nossa saúde mental. A forma como nós contamos a nossa própria história é justamente essa ideia de perpetuar sentimentos, sejam eles positivos ou negativos. Hoje pela manhã, na aula que nós ministramos aqui na escola bíblica dominical, a Bíblia diz no livro de Provérbios que do fruto dos lábios se alimenta o coração. Olhe para mim, nossos sentimentos, nossas emoções, o espectro das nossas emoções se alimentam da história que sai da nossa boca. A forma como nós falamos acerca de si, acerca da nossa própria história, exerce uma profunda influência na construção da nossa vida. Estudos demonstram que a forma como nós falamos acerca da nossa própria vida exerce influência em duas áreas do cérebro muito específicas. A primeira delas é chamada de córtex temporal. Diga comigo, córtex temporal. Essa estrutura do cérebro, segundo pesquisas, é a que estabelece o nosso conceito de realidade. A forma como nós falamos acerca da nossa própria vida, acerca da nossa própria história, vai interagir com as áreas do cérebro que processam essa ideia e esse conceito de realidade. O que outros estudos também demonstram é que a forma como nós falamos acerca da nossa própria vida atua também em uma outra área do córtex chamada córtex ventral, onde, segundo os especialistas, os estudiosos, essa é a área do cérebro onde se manifesta esse conceito que nós entendemos por identidade. Olha que interessante. A forma como nós falamos influencia a nossa percepção de realidade e a forma como nós nos enxergamos nesse conceito que nós entendemos por realidade e identidade. Vocês estão aqui, gente? Vocês podem dar um glória a Deus aí no seu lugar? Vocês estão olhando para mim assim com a cara de sério, tá tudo bem? Um pesquisador da Universidade do Alabama, chamado William Hart, ele fez um experimento extraordinário. Ele pega dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas eram pessoas que falavam acerca dos seus problemas com uma forma mais... Eles murmuravam mais, eles falavam acerca de uma perspectiva mais negativa.
E um outro grupo falava dos seus problemas e dos seus dilemas a partir de uma perspectiva mais positiva, ou seja, eles diziam, olha, realmente a situação está difícil, mas isso vai passar, as coisas vão melhorar, a gente vai superar. E sabe o que eles descobriram? Que as pessoas que contavam as suas próprias questões a partir de uma perspectiva mais positiva, essas pessoas tinham melhores marcadores de saúde mental, respondiam melhor ao tratamento com profissionais, adoeciam menos da alma. Uma vez eu recebi no meu consultório 2 mulheres, 2 irmãs. 1 ano e meio, 2 anos de diferença. Uma era paciente, a outra estava acompanhando. A paciente começou a dizer, eu não estou bem, a minha história é essa. Quando eu tinha tal idade aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, depois eu perdi isso, depois aconteceu isso na minha família, depois aquilo outro e tal, e foi contando a sua história. Quando ela terminou de contar o seu relato, eu já estava me preparando para fazer algumas perguntas. A sua irmã que a acompanhava, levanta a mão. Doutor Braz, eu posso falar algo? Eu falei, claro. Deixa eu falar algo para o senhor. Pois não. Eu estava lá com ela quando aquilo aconteceu. Eu estava do lado dela quando essa tragédia ocorreu. Eu também perdi como ela deu. Eu também passei por essa situação junto com aquilo. Mas eu quero dizer algo. Não. Eu quero dizer que eu tenho uma vida muito abençoada. Porque hoje eu estou aqui e sirvo a um Deus poderoso. 2 pessoas. As mesmas tragédias. Só que 2 histórias contadas de forma inteiramente diferente. Vocês estão aqui, gente? A forma como nós falamos acerca de e das nossas condições mais íntimas e profundas tem o poder de construir ou destruir o nosso mundo interior. Tem um autor americano chamado Daniel Kahneman, que ele tem uma frase extraordinária. Ele vai dizer, você não é o que aconteceu com você, você é a história que escolhe contar. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Que história você tem escolhido contar da tua própria vida? Que história sai da tua boca quando alguém quer saber algo além do seu nome? Que história tem sido contada? Quais são os eventos que fazem com que o seu coração, de certa forma, glorifique a Deus? Escute, porque eu posso passar por uma situação onde a porta se fecha e eu posso dizer, meu Deus, foi uma porta que se fechou, é uma tragédia. Ou eu posso dizer, Deus tinha coisa melhor para mim. Eu posso ter sido abandonado, mas eu posso dizer, foi livramento. Note, eu posso escolher. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo, e de ninguém é discernido. Eu posso escolher a forma como eu conto as minhas histórias. Repito, você não é o que aconteceu com você, você é a história que escolhe contar. O autor americano Mark Twain diz, eu sou velho, passei por inúmeros infortúnios, mas a maioria deles nunca aconteceu. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez você traga na sua memória infortúnios, tragédias, desgraças, e se eu lhe disser que talvez isso nunca aconteceu, talvez você olhe para mim e diga assim, por que você está maluco? Eu lembro, eu passei, como assim nunca aconteceu? Eu quero falar para você que não importa, você está aqui, está de pé, está glorificando a Deus, sua família está aqui, você está de pé, está caminhando, não importa a tragédia, o que aconteceu, Deus sustentou os teus passos. Viktor Frankl vai dizer que nós entendemos quando algo ruim acontece com a gente, nós vamos entender o porquê de algo ruim ter acontecido. Viktor Frankl vai dizer que você vai ter essa noção por volta de 5 anos depois. Cientificamente nós entendemos a ideia que nós vamos compreender porque algo difícil foi positivo aproximadamente 5 anos depois. Você já notou, Deus é bom, sim ou não? Sim. Amar a Deus é um mandamento.
Você já se refletiu, já parou para refletir por que que Deus nos pede, nos comanda amá-lo? Quem aqui é pai? Levanta a mão. Faz sentido, eu sou pai de 2. Minha esposa é filha de japonês, lá em casa tem cuscuz e sushi na mesma mesa. Eu sou pai. E eu digo para vocês, não faz sentido obrigar meus filhos a me amar. Meu pai, nordestino, coração duro, quando queria pegar pesado com a gente, ele dizia assim: você me amar é uma opção, mas eu lhe garanto, você vai me temer. Não estou dizendo que isso é certo, nem estou validando essa frase, amém? Mas você já parou para fazer uma análise por que Deus nos manda amá-lo? Será que Deus é tão carente assim de afeto? O fato é que amar a Deus exerce sobre nós outras influências. Diga comigo, influências. Romanos 8:28 vai dizer: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus é uma ferramenta de discernimento existencial. Quando você ama a Deus, você entende porque algumas coisas aconteceram na sua vida. Quando você ama a Deus, você entende porque algumas portas fecharam. Quando você ama a Deus, você entende porque algumas coisas não saíram do jeito que você quer. Se existe alguém aqui nessa noite que esteja perdido, que esteja confuso na sua mente, que esteja esperando uma direção de Deus para alguma coisa, que esteja querendo saber, meu Deus, caso eu compre uma bicicleta, eu quero dizer algo para você: comece a nutrir esse sentimento de amá-lo. E aí esses temas, essas dúvidas, essas questões vão começar a se harmonizar dentro do teu interior. Será que existem pessoas aqui que podem amá-lo nessa noite? Será que você pode levantar a sua mão direita e dizer: Senhor, eu te amo. Eu não entendo, mas eu te amo. Eu não compreendo, mas eu te amo. Sabe como Jesus se apresenta na última carta do Apocalipse, a carta de Laodiceia? A forma como ele se introduz. Ele diz: eu sou o Amém, a testemunha fiel e o princípio da criação. Olha que interessante. No começo, Deus se apresenta com um sentimento de conclusão. É só aquela coisa: Abraão, sai da tua terra, vai, eu te explico depois. O que é que vai ter lá? Ah, você vai ser frutífero. É só o amém. Nós temos só o gostinho da conclusão, uma ideia vaga daquilo que é fruto desse processo de assimilação que a oração nos traz. Ele começa se apresentando como o fim, e aí no final ele termina dizendo: eu sou o princípio da criação. Sabe por quê? Você já notou que quando você vai estudar Gênesis, no começo, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus: haja luz. Se você parar para fazer uma análise, quando ele diz haja luz, no terceiro dia depois disso, a Bíblia diz que ele vem e faz o sol. Interessante, né? Ele vem, trabalha em algo, 3 dias depois ele volta para trabalhar em algo que muitas vezes a gente achou que estava pronto. No segundo dia ele trabalha com água, ele faz separação. 3 dias depois ele volta, trabalha nas águas de novo, só que dessa vez põe os peixes. No terceiro dia ele mexe na terra. Depois, 3 dias depois, ele volta e trabalha na terra de novo. Eu quero falar com algumas pessoas aqui que pensaram que, na verdade, áreas da sua vida já estavam prontas. Eu tenho uma palavra para te dar. Ele está voltando hoje para trabalhar em áreas que você pensou que já estavam concluídas. Você vai sair daqui hoje com um presente. Eu não sei como é que vocês são no Paraná, mas lá no Nordeste, lá em São Paulo, a gente gosta de falar pegando nas pessoas. Não sei se é da cultura de vocês aqui, sei lá, se for possível, olhe para alguém e diga: você vai sair daqui com um presente. O presente é a sua história nova, completa, restaurada, recontada a partir de outras perspectivas. Você não é o que aconteceu com você, você é a história que escolhe contar.
Vamos para o texto, senão vocês vão achar que eu sou coach, palestrante. Eu já sofro por causa do meu sobrenome, aí me complica ainda mais. Vamos voltar para o texto? Não sou parente de ninguém, irmãos, eu e Jesus. Entendedores entenderão. Vamos para o texto, você está com a Bíblia aberta aí? Vocês entenderam a importância de contar a sua própria história do jeito certo, sim ou não? Está claro isso? Perfeito. O texto que nós lemos no início do sermão fala acerca do reencontro de dois grandes nomes das Sagradas Escrituras, Josué e Caleb. Como você sabe, após a morte de Moisés, Josué assume. E ele teve um grande amigo de história, de conquistas, de batalhas, de dores, de guerras. O amigo de Josué era um homem chamado Caleb. Nessa altura do texto, no capítulo 14, alguns estudiosos entendem que eles tinham aproximadamente 80, 85 anos. E o motivo dessa conversa era que Caleb procura Josué para contar a ele uma história. Diga comigo, contar uma história. E que história é essa? Vocês sabem a história mais famosa desse personagem Caleb. Moisés estabelece 12 príncipes para espiar a terra. Em Números 13:20 Moisés vai dizer também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se há nela matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Números capítulo 13, verso 20. Qual é a história que Caleb vai contar novamente aos ouvidos de Josué? Josué, lembra quando a gente foi para o deserto espiar a terra? Lembra, nós somos em 12. A gente foi olhar a terra, foi espiar a terra. Que cachos de uvas pesados. Lembra dessa história? Aquela coisa toda. Lembra como nós chegamos lá e havia gigantes na terra? Caleb foi contar novamente uma história para Josué. Nós estamos diante do exemplo de alguém que trouxe uma narrativa positiva de seus desertos. Nós estamos diante da mentalidade de um homem que recontou a sua história. E o que acontece com pessoas que resolvem recontar a sua história? Qual é a mentalidade? Quais as características comportamentais? O que acontece com pessoas que são abençoadas por contar a sua história do jeito certo? No verso 6, se você olhar para a sua Bíblia, a primeira coisa que nós vamos entender é que quando ele se aproxima, ele chega aos filhos de Judá, num lugar chamado Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, lhe disse: tu sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e a respeito de ti. Olha aqui a memória explícita, local, pessoas, características. Ou seja, as pessoas que decidem contar a sua própria história sabem que possuem um lugar seu. Diga comigo, quem conta a sua história possui um lugar para chamar de seu. Pessoas que são tomadas por feridas emocionais, pessoas que passam a sua história se sentindo inúteis ou se sentindo desqualificadas, com sentimentos crônicos de inadequação. Uma das principais características de feridas emocionais é o que eu costumo chamar de desconexão. Diga comigo, desconexão. Ou falta de engajamento social. Você já viu aquela pessoa que é casada há 10, 15, 20 anos e se sente assim: não me sinto parte dessa família? Pessoas que estão há 10 anos numa igreja e olham para a igreja e falam: não me sinto parte dessas pessoas. Eu estou aqui, mas não me sinto parte daqui. Eu estou na minha carreira profissional há tantos anos nessa empresa, mas não sinto que eu faço parte dessa empresa. O que nós estamos vendo aqui é um homem que está dizendo: apesar de todos os desertos e guerras, Deus tem um lugar para mim, tem um quadrado para chamar de meu. Eu sei o que Ele falou a respeito de você, e eu sei o que Ele falou a respeito de mim. Eu, Caleb, tenho uma história com Deus, eu tenho promessas com Deus, e essa é a história que eu carrego. Sabe, irmãos, a primeira vez que eu fui pregar numa igreja, eu devia ter uns 18, 19 anos.
Quando eu preguei, eu fui muito provado. Tinha um senhor que sentava lá atrás. Eu não sei que tipo de problema ele tinha. Mas quando eu ia abrir a boca, eu tenho um TDAH. E quando eu tinha que formular um pensamento, a ideia de construir aqui um pensamento, ele gritava assim, posso falar, pastor? Não é aleluia, é aleleia. E aquele grito ecoava, era uma igrejinha pequena. E eu ficava num conflito, porque eu não sabia se eu ria, ou se ele estava fazendo aquilo para me provocar. Resumindo, foi uma tragédia. Termina o culto, o pastor muito sem graça, coloca uma nota de R$10 no meu bolso, meu filho, vá para sua casa, vá. Naquele momento parecia ser o fim, o fim de uma história. Mas eu guardei no meu coração promessas que só eu e Deus conhecíamos. Eu guardei no meu coração promessas que, apesar de um momento da minha vida, não falar acerca de quem eu sou. Escute, deixa eu falar uma coisa para você. Você, a partir de hoje, vai começar a lembrar da sua história, não como estado de ser, mas como eventos que aconteceram e passaram. O salmista vai dizer, foi bom ter passado por aflições, para que eu aprendesse os teus princípios. Será que você pode olhar para mim e dizer, as lágrimas ensinam? Caleb estava dizendo, eu sei o que Deus tem comigo, eu sei a promessa que eu carrego, eu sei quem eu sou e eu sei quem eu guardei no coração, o que eu guardo no coração. Pessoas que estão dispostas a viver e recontar a sua história e viver algo diferente, extraordinário na vida, precisam entender que cada um tem o seu lugar. Você tem o seu lugar, tem seu chamado, você tem seu prestígio, mas eu também tenho a minha história, o meu valor. Eu sei quem eu sou para Deus e eu sei que Deus me escolheu. Vocês então estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui hoje? A partir de hoje você vai começar a amar a sua história, suas lágrimas, seus desertos, suas guerras. Você vai lembrar daqueles cachos de uva, você vai pensar nas possibilidades extraordinárias. Talvez você esteja já há muito tempo esperando como Caleb, mas não importa quanto tempo passe, enquanto não se manifestar, Deus vai te dar vigor. Se você se sente pronto para viver coisas extraordinárias, é porque a promessa ainda está de pé. No verso 7 ele vai dizer, tinha 40 anos quando Moisés e etc. E no final ele diz, eu guardei, eu falei, eu relatei como eu sentia no coração. Tem pessoas aqui que esqueceram ou perderam essa narrativa, esse teor emocional. Eu estava conversando com um irmão que estava me trazendo do hotel para cá. E nós estávamos conversando sobre como muitas vezes a nossa cultura vai se adequando, vai se adaptando, vai mudando, como muitas vezes nós perdemos o prazer por coisas tão importantes, tão essenciais, como uma cultura de leitura bíblica, como uma cultura de devocional, como muitas vezes nós trocamos essa nossa oportunidade de crescimento interno por meras atividades, muitas vezes, que não nos acrescenta, de certa forma, uma maior experiência de desenvolvimento. O que eu quero dizer para você é que se você guardar o que Deus preparou para a sua vida, o que Ele te prometeu, meu amigo, sabe o que eu acho extraordinário nessa história? Nós estamos diante de dois amigos se reencontrando e ele lembrando, contando de novo a história dele. Essa história começa no verso 6. Mas se você ler do verso 1 ao 5, depois lê na sua Bíblia. Sabe o que é que está acontecendo? Josué reúne todo o povo e começa a dividir as bênçãos, as terras. Sabe como ele estava fazendo? Por sorte, sorteio. Sei lá o que ele usou, pau ímpar, 0 e 1, por sorte. Eu fico imaginando Caleb. Caleb se manifesta no verso 6. Eu fico imaginando Caleb, eu me colocando, eu tenho essa coisa na minha mente, tá, gente? Eu tenho essa licença poética, às vezes nem eu me entendo, imagine você que está me conhecendo hoje. Eu imagino Caleb chegando e vendo Josué dividindo por sorte, vamos tirar aqui, vamos lá, sorteio, prepara tal lugar, fulano de tal. Eu fico imaginando Caleb depois de ter passado por tudo aquilo,
e dizendo, ok, tem pessoas que parecem, que realmente são sortudas. Não tem gente que parece que as coisas caem no colo delas? Não tem gente que parece que nasceu para brilhar? Tem, não sei, lá na minha terra, olha, eu vou falar uma coisa, talvez aqui em Curitiba. Mas eu quero dizer para você que, pelo menos para mim, as coisas foram um pouquinho mais difíceis. Talvez, não sei se aqui em Curitiba não tem isso. Não tem gente que parece que tudo dá certo para ele, não é assim? Recebeu, caiu no colo, foi sorteado. Eu fico imaginando Caleb, ei, ok, tem gente que é abençoada assim, mas Josué, eu não sou da turma do sorteio. Eu não sou da turma da sorte. Eu não sou da turma dos contatos. Eu não sou da turma do network. Josué, eu estou aqui porque eu sou da turma da promessa. Eu tenho promessa de Deus na minha vida. Não estou dizendo que conexões não são importantes, não estou dizendo que Deus não usa essas ferramentas, mas eu estou dizendo que é a forma de contar. Eu imagino Caleb olhando, o pessoal recuquê, sorteio. Deus falou comigo. Olhe para alguém e diga, você é da turma da promessa. Não é na sorte que vai cair no seu colo, diga, Deus vai cumprir, diga em nome de Jesus, diga, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir, Deus vai manifestar. No verso 8 ele vai dizer, mas meus irmãos que subiram comigo, está falando dos 10. Aqueles 10 que chegaram lá e disseram assim, rapaz, olha tanto problema. Eles são gigantes. Eles eram gigantes? Eram, é verdade? É. Mas o problema não foi eles verem gigantes. O problema é eles dizerem, eles são gigantes e nós somos como gafanhotos. Você sabia que para uma pessoa ser profundamente marcada emocionalmente, desenvolver isso que nós chamamos de traumas emocionais. Você sabia que nem é necessário que essa pessoa passe por uma catástrofe ou algo nesse sentido? Muitas vezes, observar, ouvir é suficiente para desenvolver sintomas profundos. Só o fato, gente, a fé, olha para mim, a fé é uma experiência auditiva. Ela vem do ouvir. Isso é tanto para o bem quanto para o mal. E o que Caleb estava dizendo aqui, meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Se você quer contar uma nova história da sua vida, se você quer viver algo diferente a partir de hoje, se você quer olhar para a sua existência, para a sua identidade a partir de novas perspectivas, cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. Tem gente por aí que se acha gafanhoto, mas você é filho de Deus, filha de Deus, você tem promessa. Tem gente que se acha um inseto, ajude essa pessoa, mas deixa eu dizer algo para você, não empreste os seus ouvidos para diluir a intensidade da experiência que você carrega. Meus irmãos subiram, desesperaram o povo, e ele diz, eu porém... Olha só, ele usa essa palavra aqui, ele podia ter dito, eu tampei os ouvidos, eu desprezei, ele poderia ter usado esses verbos, mas o verbo que ele usa aqui na minha tradução é, eu perseverei. Como é difícil conviver com gente que empresta a boca para o diabo. Ele teve que perseverar, suportar, foi difícil, às vezes... Algumas pessoas dão tanto trabalho que é pior do que o próprio gigante. Tem gente que era para ajudar e atrapalha, não é assim, gente? Conte uma história diferente. Conte uma história diferente. O que é que Deus faz com alguém que conta uma história diferente? Será que isso é psicologia positiva? Será que isso é lei de Murphy? Será que isso é pensamento positivo? Deixa eu pontuar vocês, para vocês não ficarem, como eu disse aqui hoje de manhã. Deixa eu falar um negócio para vocês.
Eu creio no poder da palavra de Deus, eu sou pentecostal, batizado com o Espírito Santo. Eu acredito com a minha vida. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o peixe, por mais absurdo que essa informação parecesse ser, eu acreditaria. Deus faz coisas extraordinárias. O que acontece com alguém que resolve contar a sua história de uma forma diferente? No verso 12, Caleb olha nos olhos de Josué ouvindo aquela história de novo. No verso 12, Caleb diz: agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou. O que é que ele pediu para Josué? Um monte. Diga comigo, monte. Ele pede para Josué um monte. Ele podia pedir um terreno na beira do mar, da praia, sei lá onde. Ele pediu um monte. E sabe qual é o nome desse monte? Hebrom. O significado da palavra Hebrom significa aliança. Diga comigo, aliança. No verso 3, agora que ele pede, ele diz: agora pois deste monte que o Senhor falou naquele dia. E aí no verso 13 ele diz: e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Preste atenção. Caleb estava em busca de uma bênção exclusiva. Diga comigo, bênção exclusiva. Sabe o que eu descubro com alguém que conta as suas histórias de uma forma certa? Pessoas que precisam de bênçãos exclusivas precisam aprender a contar histórias exclusivas. Deixa eu falar aqui para vocês. Bênçãos exclusivas exigem histórias exclusivas. Quando Caleb procura Josué, ele tem uma história exclusiva para contar. Você não é fruto de uma repetição, você não é linha de produção. O autor Stefan Malesek vai dizer que os nossos principais talentos, as nossas principais habilidades estão sempre próximas das dores que nós carregamos. Você pode achar que só tem dor, eu posso dizer que você tem muitas habilidades. Bênçãos exclusivas exigem histórias exclusivas. A Bíblia conta a história de Ana, mulher de Elcana, mãe do profeta Samuel. Vocês estão aqui, gente? Ela vai pedir uma bênção, ela quer uma bênção exclusiva. Você sabe a história, ela é estéril, ela é atormentada pela rival. E ela vai no templo, ela ora. E ela está ali buscando a Deus, querendo uma bênção exclusiva. Vocês estão aqui? E ela conta uma história para Deus. Preste muita atenção, a Bíblia diz que naqueles dias, a palavra do Senhor era pouca. Em outras palavras, é como se a Bíblia estivesse dizendo, não tinha muita gente disponível para Deus usar naquela época. Não tinha gente, não tinha profeta naquela época. Vocês estão aqui, gente? Olha a história que essa mulher conta para Deus. Deus, se tu me deres um filho, olha só que interessante. Ela diz, ele vai te servir, eu vou entregar ele no templo. Sabe qual história ela está contando? Preste atenção. Qual era o problema dela? Não ser mãe. Qual era o problema de Deus? Não ter quem usar. Vocês estão aqui? A história que ela conta, Deus, se tu me der um filho, eu te dou um profeta. É como se ela estivesse dizendo, Deus, se tu resolver o meu problema, eu resolvo o teu. É uma história exclusiva. Você pode escolher como contar a sua própria história. De abandono, de desgraça, de tragédia, de violência, eu entendo. Mas você pode escolher a partir de hoje. Se tudo isso que eu passei, Deus então me fez sensível para discernir a dor humana. Eu estava pregando em São Paulo, no final do sermão, uma mulher chega para mim. E ela disse, eu acabei de perder um filho com 23 anos de idade. Me diga, Dr. Braz, como que eu conto essa história de um jeito diferente? Me diga como é que eu posso contar essa história. Foi o lançamento do meu livro que eu parei tudo. Falei, vem cá, sente aqui comigo. Eu disse, essa história não tem outro jeito de contar. Você não vai conseguir contar essa história de outro jeito nunca. Porque nunca vai acontecer nada que compense essa perda.
Não existe nenhum tipo de recompensa que vai justificar isso que você passou. Hoje pela manhã eu disse que o céu é um lugar de se entrar com um lenço. Porque existem lágrimas que só serão enxugadas lá. E ela disse, como que eu faço? Tem dores que nós não resolvemos ela dentro de si. Tem dores que nós resolvemos ela dentro do outro. Vocês estão aqui, gente? Aquela mulher, então me explique isso. Eu disse, você vai curar a sua dor, curando o coração de mães que também perderam filhos como você. Sabe como que termina essa história de Josué e Caleb? Ele é abençoado e recebe esse monte chamado Hebrom. Essa palavra Hebrom significa aliança. Diga comigo, aliança. Aliança, diga aliança. Essa história termina no verso 15, pastores. E a história termina no verso 15 da seguinte forma, tem como colocar aqui? Olha aí, dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Essa palavra Kiriat Arba significa cidade de Arba. Este Arba foi o maior entre os anaquins. Agora olhe para mim, preste atenção. Sabe o que está acontecendo aqui? É que antes tinha nome de gigante, agora tem nome de aliança. Antes tinha nome de imoralidade, mas agora tem nome de família. Antes tinha nome de fracasso e frustração, agora tem nome de prosperidade. Antes tinha nome de desgraça, mas agora tem nome de aliança, de fidelidade. Tem um nome diferente, não mais tem nome de gigante, de impossibilidade, nome de inseto. Agora tem nome de história exclusiva, de bênçãos exclusivas, de histórias diferentes que fazem parte de toda uma geração. Vocês estão aqui. Se você puder entender e sentir o que eu estou sentindo agora. Não tem nome de gigante, não tem nome de desgraça, não tem nome de fracasso, tem nome de aliança. A partir de hoje, hoje, a tua história não tem nome de Arba, não tem nome de gigante, não tem nome de desgraça. A partir de hoje tem nome de aliança. Deus foi fiel, eu estou aqui, eu sobrevivi, eu estou de pé, eu tenho família, tenho igreja, tenho casa, tenho amigos, tenho emprego. Deus me abençoou. Tinha nome de gigante, mas agora tem nome de aliança. Você vai chegar em casa hoje, olhar para a tua casa, para os teus bens, para o teu carro, para a tua família e vai dizer, isso aqui tem nome de aliança, tem cheiro de aliança, tem bênção, é aliança. Você escolhe como você quer chamar. Você pode chamar de gigante ou pode chamar de aliança. Eu escolho contar uma história exclusiva para Deus. E sabe como é que termina? Parte B do versículo, olha aí. E a terra, presta atenção, gente, jovens. E a terra repousou da guerra. Existem guerras, conflitos, tensões, que só repousam, só terminam, só cessam, quando um novo nome é contado a partir daí. Existem conflitos no nosso interior que apenas se harmonizam quando existe uma ressignificação. Vocês estão aí, gente? Hein? Algumas pessoas hoje estão carregando conflitos por muitos anos. Algumas pessoas hoje ainda choram por bombas que explodiram no seu redor. Algumas pessoas carregam lembranças terríveis que não gostariam de lembrar. Mas a minha Bíblia diz que esse poder que existe nas palavras, algo simples, Dr. Braz, é isso, algo tão simples. A forma como isso é provado cientificamente, eu falei desde o começo. A forma como nós falamos acerca da nossa própria história vai exercer uma profunda influência
no nosso conceito pessoal de realidade e de identidade. E a terra repousou da guerra. Ei, existem algumas guerras que vão cessar na tua vida hoje. Existem conflitos que vão terminar na tua vida hoje. Eu estou falando para um grupo muito exclusivo aqui. Existem certos dilemas, certas nomenclaturas. Eu disse a você que você sairia daqui hoje com um presente. Deus está te dando um presente. Esse presente é uma história nova. É um novo capítulo, é uma nova narrativa. São novas cores, texturas, sensações. E é por isso que hoje, a partir de hoje, essa cura, essa experiência vai se manifestar dentro de você. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Hoje é o fim de um conflito. A tua história passada termina com Hebrom. A tua história passada termina com aliança. Hoje é história nova. É de Hebrom para frente, é de aliança para frente. Não é mais a história de gigante, não é mais a história de desgraça, não é mais a história de impossibilidades, não. A partir de hoje é história de aliança com Deus. É história de livramento, é história de oportunidades, é história de aprendizado. Escute, quem anda com Deus nunca perde, ou ganha ou aprende. Salmo 55, 22 vai dizer: porque Ele não deixa que fracasse aquele que lhe obedece. Se você vive na palavra, você nunca fracassa. Você aprende, mas fracasso? Nunca. Diga comigo: com Deus eu estou no jogo. Olhe para 2, 3 pessoas e diga: você está no jogo. Diga: você está no jogo. As coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. O jogo não terminou. Aleluia. Se você pudesse nessa noite pela fé entender que não chegou o fim, não é um prazo, não é um ponto final, é apenas um capítulo da tua história que está te projetando para experiências maiores. Você ainda não viu o que Deus tem preparado para a tua vida. Você não é da turma da sorte, você não é do sorteio. É por isso que as coisas com você é diferente. Você sabe que com você é diferente, porque você não é dessa turma. Você é da turma da promessa. Da promessa. Da promessa. Você carregou uva pesada no ombro. Você enfrentou desertos. Você viu gente gerando desespero, murmurador, caloteiro, traiçoeiro, mas você perseverou, guardou no coração. Você é dessa turma. Você é dessa turma. Você é dessa turma. Você é de uma turma diferente. Você é de um grupo diferente. Você tem histórias que são exclusivas. Por isso Deus tem bênçãos exclusivas. Eu quero orar por você. Serei breve na minha oração. A palavra deu o seu recado. Mas antes de orar, preciso fazer uma pergunta. Eu sei que existem pessoas aqui hoje que talvez seja seu primeiro dia,